Olá, sejam bem-vindos ao AENFLOcast, o episódio indispensável para o empresário de São José e região. E neste primeiro episódio de 2026, nós recebemos uma figura que muita gente conhece aqui em São José, até porque muita gente prestigia esse restaurante, Dom Piero, churrasco, galetos e massas, do chefe Piero, Pedro Silva. Seja bem-vindo, Pedro. Oh, que isso. A gente tem muita história para contar. De estar participando junto com vocês e agregando esse podcast aqui, contando um pouquinho da nossa história. Maravilha, muito obrigado pela presença, Pedro. E meu co-host, meu amigo Lua Tavares, vice-presidente de Relações Empresariais aqui da Enflo. Eu, Edmilson Ortiz, diretor de comunicação da Enflo, temos o prazer de receber esse convidado aqui para a gente conversar sobre gastronomia, sobre eventos e também a consequência de tudo isso no turismo de São José e região. O chefe Piero é um cara que atua para muito além daquela belíssima unidade de restaurante ali no Shopping Itaguaçu. É um cara sempre inovador e que tem muito a contribuir com a nossa visão empresarial. Vamos começar sabendo de onde surgiu, né, esse teu amor pela gastronomia, Pedro, que é desde criança, desde a infância, né? Desde criança, né? Isso já vem de família. Minha mãe era cozinheira, né? Então, alguns problemas de saúde aconteceram e eu saí de casa para agregar uma renda familiar. Acabei caindo no restaurante, me apaixonei por aquilo ali, em 1992, já se passaram aí 34 anos, e segmentei a minha vida em cima da gastronomia, né? Trabalhei um bom tempo de CLT, trabalhei em bons restaurantes da nossa região aqui, me aperfeiçoei bastante, busquei bastante técnicas, né? E até que a gente começou a se moldar e botamos o nosso primeiro negócio, né? Junto com uma sociedade, e acabou dando certo, e daí aconteceu o Dom Piero. Piero veio lá de trás, como falei para vocês, em 1992 comecei a trabalhar com um restaurante. É um restaurante que todo mundo conhece aqui também, era referência na BR-101, se chamava Catarinão. Todo mundo já deve ter ouvido falar em alguma vez desse posto, restaurante. Então foi ali que tudo começou. Ali tinha, os proprietários ali eram de origem italiana. Então o Piero surgiu dali, né? Então, onde sempre estava lá, em vez de Pedro, Piero, e acabou surgindo dali. Isso foi formando um personagem e a gente começou a agregar isso, trabalhar bem em cima disso, e é onde que surgiu a marca Dom Piero, né? Hoje a gente tem um restaurante, estamos há 10 anos aqui já na nossa região. Temos uma empresa de eventos, onde a gente atuamos em todo o estado, e também hoje a gente já está com alguma coisa no nível nacional. Isso agregou bastante, que trouxemos uma pegada inovadora hoje dentro do segmento de eventos. E isso tudo está acontecendo paralelamente, né? O restaurante, os eventos, entendendo um pouco a indústria também. Legal. Eu acho que num bate-papo aqui a gente comentou sobre se moldar ao público, né? Então você inicia uma trajetória CLT, abre o primeiro negócio e o eventos, ele vem após você teve uma ideia, como que você foi moldando isso e concilia né, eventos com o restaurante? Não, os eventos já começaram em 2002. Né? Então eu atuei bastante tempo de personal chefe aqui na nossa região. Não era com tanta proporção que a gente tem hoje, mas sim a gente atendia os clientes a domicílio, né? Então eram pequenas reuniões, confraternizações, aniversários, contratavam e eu ia até a casa do cliente e fazia esse evento. Aí fiquei ali até 2008, 2010 nessa pegada, tive que dar um tempinho ali para focar mais realmente nos projetos futuros que eu tinha, né? Até desde então que eu trabalhei para uma rede grande também de restaurante, onde eu fazia toda a parte de padronização e desenvolvimento de cardápio para essa galera. Trabalhei ali durante 7 anos e o evento ele sempre teve junto conosco aqui, assim, né? Então aí tive a experiência de trabalhar em alguns eventos nacionais e a percepção do que eu tinha que montar aquilo ali com uma única diretriz, né? Pra gente tocar para frente e fazer uma única frente que se chamaria o Dom Piero Eventos, né? Que a gente tem hoje. E acabou acontecendo, deu a pandemia, a gente teve que dar uma startada ali, né? Ficamos 3 anos focados só nos negócios e agora em 2023 a gente retomou com os eventos de novo, entendendo o mercado, se capacitando pessoas, né? Desenvolvendo equipamentos segmentados a essa linha de evento que hoje é o churrasco, né? Só que aí voltou para os eventos num outro patamar, né? É porque tu já vem entendendo o mercado desde lá de trás e talvez tu participando dentro disso, tu já vai vendo a necessidade do que o cliente precisa hoje para ser atendido, né?
dentro dessa parte de eventos. Então, a gente começou a unificar a gastronomia de fogo com a gastronomia interna, né? Temos a alta gastronomia para o fogo. Então, isso tudo é uma pegada inovadora hoje de mercado, né? Tu trazer e levar essa experiência para o cliente. E desde então também todo o cenário instagramável, né? Que a gente trabalha, roda gigante, trabalhamos no segmento de American Barbecue também, com as pit smoker, montamos os varais, trabalhamos com parrilhas aéreas. Então isso tudo acaba não sendo só a experiência da boa comida, mas sim de um show também. Legal. Quando você fala dessa experiência, isso vem de fora, né? Assim, a pegada mais americana, Texas, né? Esse negócio do churrasco mesmo. Eu tenho um irmão que mora fora, hoje ele está no Canadá, e lá é muito mais comum ter esses festivais de gastronomia. E isso é algo que começou, e principalmente aqui, capital, né? Grande Florianópolis, vem se solidificando. Você falou que investiu em equipamentos, tem um dos principais equipamentos hoje, estrutura do Brasil. Veja a tua agenda, que você roda o país também. Como que você vê o futuro desse mercado? Ele está se expandindo, ele está se concentrando mais em capitais, região assim, mais de interior, tem potencial para esse tipo de evento? Ele tem um potencial sim, que hoje dentro de toda a história que tu tá na frente, vem atraindo pessoas que queiram fazer o mesmo tipo de evento, né? Porém, essa galera que às vezes compra um equipamento e acha que vai fazer uma boa entrega. Isso aí dificulta muito o progresso nesse segmento de evento, porque a galera compra por uma experiência. Às vezes, se tem uma galera que compra um equipamento achando que vai se profissionalizar dentro daquilo ali e não entende a história do que está fazendo, acaba propagando uma imagem negativa desse cenário de eventos, né? Então, hoje a gente vem se capacitando dentro disso, unificamos bastante, fechamos bastante portas hoje dentro da nossa estrutura, mas tem uma galera proliferando isso aí também. Sobre os festivais, sim, funcionam, né? Acredito que até a nossa região aqui merecia, talvez, a gente mobilizar alguma coisa parecida, mas não com, talvez, uma única diretriz Dom Piero, mas fazer a unificação de vários estabelecimentos, vários empresários do ramo da gastronomia da nossa região e criar um festival segmentado para São José, uma data específica no ano para a gente fazer o nosso festival gastronômico. Há uns 3 anos atrás, eu fui 2 anos consecutivos para o Mato Grosso do Sul, uma cidade chamada Maracaju. Festival Gastronômico da Serra de Maracaju. Eles fomentam, trazem 12 chefes nível nacional e a gente vai lá levar um pouco da nossa cultura com os insumos que eles têm regionais lá. Então, assim, dá super certo. Eu acho que a gente poderia hoje trazer, né, o nosso secretário, mobilizar os empresários da nossa região para a gente criar alguma coisa segmentada a isso. Não só a experiência regional que a gente precisa aqui do nosso município, mas atrair também pessoas dos outros municípios ou dos outros estados também para a nossa cidade. Que maravilha, tá lançada uma ideia. E você que se conectou com essa ideia, já fica atento, entre em contato com a Enflo nas redes sociais que a gente pode mobilizar tudo isso aí. Até porque o chefe Piero, o nosso querido Pedro, é super envolvido aqui no associativismo e a gente não quer deixar essas ideias que surgem num podcast ficar só na conversa, né? É uma ideia incrível. Antes de dar sequência, você mencionou, Pedro, a pandemia. Eu lembro, na época, de ter conversado com você lá no restaurante e você falou sobre um desafio que a pandemia te trouxe. Eu já quero trazer isso, mas antes eu quero fazer a nossa parte comercial aqui. Aqui tem um presentinho para você da Uniodonto, também da nossa instituição, a Enflo CDL de São José. Maravilha. E, Pedro, deixa eu mencionar os parceiros comerciais antes de fazer essa pergunta sobre a pandemia. Vamos falar da Select, para quem procura saúde para a família em 2026, o plano de saúde Select, que é vendido aqui na Enflo CDL de São José, ele é completo e tem o preço mais baixo da região quando adquirido através da nossa instituição. Acesse o nosso site e confira mais. Uniodonto, tá aqui o calendário da Uniodonto. Já na parte odontológica, aqui você tem um plano odontológico de referência nacional, a Uniodonto, com diversas opções de clínicas para melhor atender você e sua família. E também, já que estamos falando de saúde, Academia Pratique, plano empresarial a partir de R$ 89,90 através da Enflo CDL de São José. É um convênio em que você, empresário, não tem nenhum custo adicional para acessar. Basta decidir treinar, encaminhar seus colaboradores para ter esse preço especial nesse convênio aqui com a Enflo. Para mais informações, é só acessar os nossos canais de comunicação. É muito legal que esse benefício da Pratique é estendido, obviamente, para o empresário e para todos os colaboradores.
Voltando à pandemia, Pedro, eu lembro de estar no restaurante, conversar sobre isso, e te perguntei sobre entregas, porque foi a explosão do delivery, né? E eu lembro que você dizia o seguinte: tem um desafio muito grande que é fazer a comida chegar na casa do meu cliente com a mesma qualidade que eu entrego aqui. Foi bem desafiador, né? Até para te entender isso. Eu não trabalhava com o delivery e também nunca postei devido a isso, né? A gente trabalha muito com humanização, né? Então a gente se moldou ali, fizemos um cardápio segmentado aonde que a gente poderia levar a experiência Dom Pierre até a sua casa com a mesma qualidade, mas não com todos os pratos. E a gente veio se moldando. Foi um mercado que abriu novo, para nós ali no restaurante, que a gente não trabalhava com delivery, caímos forte. Teve uma época que a gente só trabalhou com delivery, porque o shopping ficou fechado ali 42 dias, acredito. E moldou, né? Trouxe mais uma linha de faturamento pro restaurante hoje. Não é forte como já teve, mas ainda a gente consegue ter essa frequência de entregas e com o delivery ainda funcionando, que seja significativo hoje dentro do nosso faturamento. E com produtos específicos, né? Sim, para que o delivery seja bem atendido. Não dá Bem para atendido. colocar o cardápio Exatamente. idêntico ao do restaurante, porque não funciona, dá. né? Tem algumas coisas que não funcionam no delivery, né? Dentro da experiência que a gente tem operacional, tem coisas que realmente não vale a pena tu arriscar e mandar pro teu cliente. Quando a gente fala na gastronomia, né, cara, eu quero virar um chefe de cozinha, eu quero estudar para isso, trabalhar no segmento. Eu tenho vários amigos do segmento. O meu pai tem uma panificadora já há 30 anos e o primeiro trabalho dele, ele era padeiro, né? Aos 13 anos você começou logo cedo também como cozinheiro e é difícil a pessoa que primeiro emprego ela se manteve na profissão, é porque existe muito amor ali, né? Então, assim, você assim, se entrega para algo, né? Mas na gastronomia existe muitos desafios, né? A gente vê assim, dificuldade de mão de obra, não só a pandemia ela acentuou um pouco mais isso, mostrou assim, né? As empresas que não estavam estruturadas, que estavam balançando ali, pô, fecharam as portas. Se você conversar com profissionais, cara, não quero mais saber do segmento. E a gente que está de fora, que vai turistar, que vai consumir, chega ali e vê um chefe atendendo com um sorriso no rosto, um restaurante, e batendo papo com colegas, eles, cara, você abrir um restaurante, você tem que ser louco, você tem que gostar da parada mesmo, né? Tem muita burocracia, dificuldade de mão de obra, custo elevado, margem de lucro reduzida, o risco, a dificuldade de acesso ao crédito, e isso sempre existiu, né? É um setor que ficou machucado na pandemia. Como que você analisa hoje, assim, né? Você teve colegas que às vezes fecharam negócios, o futuro da gastronomia, principalmente assim, o cliente exigente, ele quer ser bem atendido, quer preço justo, ele quer experiência, ele não quer só jantar, ele quer experiência, né? Como tu vê o futuro do mercado? Eu vejo assim, o futuro do nosso mercado hoje é processo e tecnologia. Infelizmente, boa. a gente tem que ir para esse segmento, né? Ainda vai existir ainda o segmento da humanização, mas cada vez mais vem diminuindo, principalmente a qualificação e o interesse da galera se profissionalizar nesse segmento. Porque é um segmento árduo. Tu não tem sábado, tu não tem domingo, realmente tu tem que gostar do que tu faz, porque tu tem que trabalhar. Né? Então, eu vejo dentro disso, é produto, processo e tecnologia. Quanto mais a gente entender isso e trazer para dentro dos nossos negócios e não perder a essência da humanização com o nosso próprio cliente, e esse é o caminho que a gente vai ter que caminhar. Eu falo para minha esposa, né, cara, o que leva você a deixar de pedir em casa, né, um produto, que na pandemia isso cresceu, né, e vem o prato muitas vezes com qualidade, bem montado, uma experiência legal, você chama os amigos em casa. O que me faz sair de casa e não pedir no delivery, que tem um custo mais baixo, e ir até um restaurante? É a experiência, né, é o conjunto. É o conjunto, é o atendimento, é o ambiente, né? Falando nisso, A ambientação também ela é muito importante hoje dentro do segmento, né? passei uma experiência diferente lá no teu restaurante, quer saber? Pode falar. Cara, eu lembrei disso agora, você falando em experiência, né? Meu filho mais velho, que hoje tá com 22, na época tava com, 16 ali, e tava com a primeira namoradinha, e foi levar ela pra jantar lá no Dom Pedro. E aí, eu falei, cara, eu vou contigo, porque eu não vou Fosse te acompanhar levar... ele, cara. Não. Então, eu vou dar uma volta no shopping, não vou ficar contigo ali, mas não vou pra casa e voltar, eu vou ficar por ali. E ele, tá, pai, mas não vai ficar no restaurante. Não, vou te deixar ali e vou vazar, fica tranquilo. Mas eu cheguei ali, eu esqueci o nome de um garçom lá, que eu sempre converso com ele, muito atencioso, e falei pra ele, ó, vou deixar ele aí, tá esperando a namorada e primeiro encontro e tal. Cara, eles foram atendidos de um jeito que foi inesquecível pra eles. Só que quando eu voltei,
não tinha acabado o jantar ainda. Daí eu fiquei num lugar que eles não me vissem, né? Só pra eu espiar assim, ó, eu espiava ele. E aí, pra ele, desde então, aquela referência daquele... Ele volta e meia me pede pra gente ir lá no Dom Piero. Com uma experiência marcante, fideliza um cliente, né? É impressionante. Aí vem a história da memória afetiva, né? Isso. É onde que tu ganha a galera por esses momentos que a gente proporciona, né? Então, é a nossa obrigação hoje, né? Atender bem, servir com qualidade, né? Já um tempo atrás, o mercado, que nem tu falou, sempre foi dificultoso. Mas ali, em 2000, 2002 para frente, o mercado da gastronomia mudou muito, né? Uma das questões foram a defasagem de bons operacionais, porque 2000 ali, nós tínhamos operador ainda dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80, que era uma galera que veio da velha cozinha, né? Da velha guarda. Então a tecnologia ela veio entrando, essa galera foi desistindo, foi se aposentando, foi abrindo seus próprios negócios e foi se segmentando para outros caminhos, né? Ou até abandonar a profissão depois de 30, 35 anos ou até 40 anos de cozinha, acharam alguma outra opção para segmentar a vida e tocar. Aí vieram a partes tributárias, que aumentaram significativamente. Então, muitos empresários de muito tempo da gastronomia não conseguiram se moldar a esse novo ciclo tributário, né? Porque tu imagina que 2000 para baixo ainda a gente trabalhava com dinheiro em espécie, era totalmente diferente do que hoje, tu só trabalha com cartão de crédito e dinheiro digital. Uhum. Hoje tu tens uma operação, 98% de todo o teu faturamento, ele vem numa linha de máquina ou digital, dinheiro digital. Dinheiro espécie tu não trabalha mais, né? E foi uma dificuldade grande para o empresário. Eu falo isso dentro do que eu vi, né? Do que eu senti do mercado. O empresário se moldar a essas novas fases. A falta de mão de obra, né? Que veio defasando daquela época ali. E essas novas tributações que foram agregadas dentro do segmento da gastronomia. Então, teve bastante dificuldade. Então, dos anos 2000 ali, acabou mudando bastante o cenário dos restaurantes. Muitas coisas fecharam, né? A galera tocou mais 5, 6 anos e não conseguiram se moldar a esse novo ciclo. Legal. Hoje a operação Dom Piero, ela roda sem a presença do dono? Se você estiver fora hoje, off, ela roda sozinha? Não. Não? Não. Por quê? Não. Eu acredito que a gente botou muitas caracteres pessoais no negócio, né? Então, infelizmente, o cliente ele tem essa percepção de ir lá, querer ver, querer conversar contigo. E como a gente é uma microempresa ainda, a gente não tem um potencial hoje de estar automatizando todos a nossa operação, né? Então, a gente trabalha muito firme ainda. Tem a minha irmã, que é minha sócia, minha esposa também trabalha junto conosco, ajuda na parte financeira. Então, eu tenho um RH, tem toda uma brigada de cozinha, né? Um pessoal que está há tempo comigo já, pessoal de 6, 8 anos. Acredito muito em firmar o operador junto contigo, ele entender a proposta, dar oportunidade para ele crescer junto contigo. Isso é o fundamental do que a gente tem que ser como empresário no segmento. Porque a gente sabe que é árduo aquilo ali também, né? Então, eu mobilizei desta forma. E acredito, assim, ainda, falando sobre isso, que o que acontece? Hoje, se tu pegar no nosso segmento, os segmentos gastronômicos que a gente tem na cidade, então, tudo tem uma persona, né? Eu vou dar um exemplo de admiração do que eu tenho das pessoas mais velhas que estão na nossa região. Vamos lá, o Librise, Zabotti, Fabrício, né? São uns caras que... personagens, ícones aqui ícones da nossa gastronomia. E hoje, tá aqui falando com vocês e tá entre essas pessoas, para mim, como gestor e como profissional, eu me sinto orgulhoso, porque lá atrás, essa galera, quando eu trabalhava de CLT, talvez eles já eram empresários do segmento da gastronomia, se mantiveram e também tem a característica deles em cada negócio. Vocês podem notar. Os caras que estão na frente hoje na nossa região, as operações tem que estar essa galera lá junto. É verdade, isso faz muita diferença. Isso me traz uma pergunta que é sobre a tua personalidade, Pedro. Posso estar enganado, eu te conheço, mas não convivo com você, mas me parece alguém de personalidade muito forte. E aí te traz desafios de liderança, porque você é líder como gestor, como você falou, mas também é líder na cozinha, né, no operacional. No operacional. São funções diferentes. Como é que você concilia isso? É difícil. Demorou bastante tempo para mim conciliar isso, né? Sempre... Para hoje, eu ter o meu primeiro negócio, eu acredito que eu sempre fui um bom operador. Então, eu sempre pensei lá na frente como um gestor.
Eu sempre me coloquei sempre no lugar do dono. Então, sempre puxei, trabalhei, me desenvolvi pensando como dono. Mas operando nos bastidores. Então, a partir do momento... Porque tudo é bonito, né? Tu abrir um restaurante com o teu nome... Isso é um sonho de qualquer cozinheiro, né? Isso é bacana, né? Ia acontecer. Mas só que daí, após que acontece isso, vem as dificuldades. Que é a parte de gestão. Gerir pessoas. Tu entender... Como que tu vai multiplicar o teu conhecimento sem agredir essas pessoas? Porque tu trabalhar numa brigada interna é uma situação. Agora, tu trabalhar numa brigada interna e se posicionando como o dono é totalmente diferente. Porque tu tem que tirar essa percepção da galera que tu não é um colega de trabalho deles. Tu é um líder e um gestor. Então demorou, até para mim mesmo, foi uma questão de aprendizado durante esse tempo de separar isso. Então o que eu faço hoje? Criei muito processo, né? Estou trazendo cada vez mais a parte de tecnologia para dentro da minha cozinha, da minha operação, formatando receituários. É o básico, mas o básico muito bem feito, né? Onde que direciona. Tem alguma dúvida? Tá escrito, puxa ali, tá aqui. Então, tu tens esse nível, mas errou por quê? Não, mas tá ali, tá pronto. Então, entregar mais de mão beijada para essa galera e reduzir essa questão de eles elaborarem, produzirem e fazerem alguma coisa diferente dentro do que eles já foram contratados para ser feito, né? Legal, eu trabalho com tecnologia, eu vendo software, vendo ERP, e o software, ele é isso, né? Quando eu vendo, eu sempre falo assim, cara, a tecnologia, ela é um meio, né? Ela vai pegar os processos e as pessoas e fazer os três caminharem de mãos dadas. E tem muita gente que não tem pessoas, não tem processo e acha que contratando a tecnologia vai resolver todos os seus problemas. Ele vai sair da operação, tudo vai caminhar porque ele tem a tecnologia. Mas antes vem a base, né? O mais difícil são pessoas. Tanto é que a dificuldade da mão de obra nos faz muitas vezes buscar a mão de obra externa, né? A gente tem venezuelanos, cubanos, haitianos. Eu vejo ali no restaurante, você tem mão de obra externa, né? E essa galera se capacitou para prestar um tipo de serviço que, às vezes, como a gente comentou, um jovem, cara, ele tá fazendo um curso de tecnologia, ele não quer mais ir para o chão de fábrica ou ir para a cozinha, né? E como que você vê isso, assim, a importância, né? Primeiro processo, depois pessoas. O que tu falou aqui é uma ficha técnica, né? É um roteiro, é um procedimento. Exatamente. É a pessoa não precisar tomar uma decisão com dúvida. Ela lê, tá ali, né? Uma folha de instrução de trabalho. Mas a tecnologia, ela unifica isso, né? Ela solidifica. Sim, a tecnologia hoje veio para nos auxiliar e fazer cada vez mais os nossos empreendimentos crescer e a gente se moldar dentro dela, né? Dou um exemplo de cozinha. Hoje, o mercado da tecnologia interna dentro das cozinhas, ela cresceu demais hoje. Mas tu precisa ainda do ser humano para apertar o botão. Tu precisa do técnico para conceitar essa tecnologia dentro do teu negócio. Programar, né? Então, o que eu vejo dentro disso? Cada vez mais a gente absorver, que não seja tão impactante, que a gente ainda vai precisar desse relacionamento humano ainda, sempre, dentro das operações, mas capacitar essa galera para eles entenderem que a tecnologia está ali para ser usada e direcionar eles cada vez mais a entender aquela tecnologia para fazer essa entrega perfeita do que a gente precisa. Porque tecnologia, às vezes, ela quebra, mas não erra. Né? Hoje vem nessas diretrizes, tem equipamento que ele quebra, mas não erra. Então é mais fácil hoje eu treinar um cara para trabalhar num forno combinado, estou dando um exemplo, do que botar um cara na frente de uma churrasqueira para ter o controle perceptivo do fogo. É mais fácil eu fazer uma carne grelhada num forno combinado, são sabores diferentes, mas porém eu não vou ter erro. A carne vai vir da indústria, embalada, pronta, eu compro o produto e vendo o produto. Toco dentro do forno, o cara só bota ali opção 1, carne mal passada, opção 2, carne bem passada, opção 3, carne ao ponto. Ele só vai fazer isso e apertar o botão. Então, a pessoa hoje, para ter a percepção de querer aprender ainda as coisas que não acontecem lendo, escrevendo ou absorvendo a tecnologia, ela tem que ter muita vontade de crescimento operacional. Tem que querer ser algo a mais do que o mercado hoje vem apresentando. Sobre essa galera de fora, é uma galera que está absorvendo muito bem, tá? As oportunidades que a gente vem dando para eles. Eu, particularmente, tenho uma menina que trabalha comigo, uma haitiana, trabalha há 8 anos, formamos elas em gastronomia aqui, hoje é minha sous-chefe.
Então ela tem uma responsabilidade. Então tu dá essa oportunidade para essa galera, que às vezes eles vêm de lá com um sonho, uma expectativa e chega aqui, será que a gente está dando essa oportunidade? Faz um filtro dentro disso e dá oportunidade para essa galera crescer junto contigo. Às vezes está aí o caminho. Você consegue resolver um problema que às vezes do turnover, né? Você dá oportunidade, desenvolve a pessoa, dificilmente ela sai do teu negócio, né? Sim, sim, sim. Pedro, deixa eu te perguntar o seguinte, o Dom Piero, churrasco, galeto e massas, é super conhecido, mas eventualmente alguém está nos assistindo e ainda não conhece. Então a gente tem que fazer o básico bem feito, como você diz, né? Qual é o cardápio que tem, tá meio claro, né? Churrasco, galeto e massas, mas qual é o carro-chefe? Eu sei que também se destaca nas sobremesas, como é que é o ambiente? Fica no Shopping Itaguaçu, tá, pessoal? Para quem não conhece. Aliás, acho que vamos ter que almoçar lá hoje, Lua, porque eu tô falando tanto do Dom Piero. Mas fala aí mais, Pedro, como é que é o Dom Então, a Piero? gente hoje trabalha com uma gastronomia ito-brasileira. A gente foca muito nas massas, com umas boas preparações, uns bons molhos. E o nosso foco maior são as carnes também, né? Onde a gente trabalha com diversos cortes diferenciados do mercado hoje, principalmente cortes de uma linha mais premium, né? A gente trabalha hoje só com raças britânicas. Então, trabalhamos ali, hoje no nosso rodízio tem flat iron, tem tomahawk, tem os cortes feitos e desenvolvidos por nós ali mesmo, né? Porque toda a parte de desossa, ela é feita por nós. A gente tem uma outra estrutura, até na cidade vizinha, Ponte Maruinha, onde a gente faz toda a nossa produção e depois que já começa a fazer a distribuição. Temos o nosso empório também, do Dom Piero, então vocês vão encontrar as mesmas carnes que vocês comem no Dom Piero, porém para levar para casa com a mesma qualidade, né? Levar essa experiência, as massas, os molhos, todos prontos lá também, onde vocês possam absorver lá e levar para casa para ter essa experiência na sua casa. Então apostar muito nessa questão do congelado, né? Essa questão de finalização, né? Hoje, falando tecnologia e essas questões, é muito rápido. O que eu penso? Eu tenho um sanduíche um sanduíche meu de costela, ele fica lá congelado, tu vai passar a noite em casa, tu vai pegar uma canja no Dom Piero, tu vai pegar um sanduíche no Dom Piero e tu vai pegar um entrecote de 300 gramas no Dom Piero. Tu vai ter uma entrada, um prato principal e mais um plus ali que seja a sopinha. Mas tudo isso tu vai fazer em 10 minutos. Tu vai chegar lá, tu vai programar tu airfry, tu vai botar essa carne na airfry, em 10 minutos tu vai entregar ela mal passada, em 11 minutos tu vai entregar ela ao ponto, em 12 minutos tu vai entregar ela mal passada. Então é essa experiência que tu quer levar para casa pro teu cliente, ele passar e que esteja um momento rápido. Da mesma forma, tu vai chegar, tu vai botar lá, vai botar a canjinha no micro-ondas, 10 minutos, vai tomar um banho, a hora de chegar, tua canja tá pronto, teu jantar tá pronto. Né? Bacana. O sanduíchezinho, bota o sanduíchezinho, são 8 minutos, né, Fry? Tu vai comer pão, carne, queijo, churrasco de verdade, vai estar pronto. São 8 minutos. E também é uma forma de você estar na casa do seu cliente, é mais uma forma de fidelizar, né? Sim, levar a tua marca até o cliente, né? Que ele pense, abre a geladeira ou o armário que seja, lá tá lá, Dom Piero. Isso aí é bacana, né? Levar essa experiência pra galera. Hoje a gente desenvolvemos uma linha de produtos aí, a gente já tá numa rede de postos aí, já estamos no 12º posto. Tá muito bem, a gente desenvolveu uma linha de sanduíche pros caras. Onde o cara leva, nós fazemos a produção, e o nosso sanduíche toda na linha de American Barbecue, porque a nossa carne é toda feita em pit smoker. Então a gente trabalha com cupim, costela e com a costela desfiada. O cara chegou, tem na vitrine o nosso sanduíche com a nossa logo, ele vai tirar 1 minuto e 50 na speed over, tu vai ter um sanduíche com 120 gramas de carne, 40 de queijo e um pão de fermentação natural de 15. É uma janta. Que legal. Uma janta em 2 minutos. Mas essa produção toda é feita fora do Dom Piero? Fora do Dom Piero hoje já. A gente já tem outra, você tem uma cozinha estrutura. industrial? Temos. A gente montou um açougue profissional, uma cozinhazinha industrial. Desde então que eu precisei desse espaço para fazer o armazenamento dos equipamentos. Então a gente pegou e acabou mobilizando isso tudo em uma única estrutura. Legal. Estamos na reta final, mas fala aí. Isso é uma pergunta, então, assim, a marca, né, Chef Piero, Dom Piero, como que elas caminham junto? A marca Dom Piero, ela surgiu primeiro, o Chef Piero, como que você complementa isso? Assim, eu vou até lá, até o restaurante, pela marca Pedro, né, pelo Chef Piero. Então, talvez alguém que chegue de fora, não, né, passou o shopping, achou o ambiente bacana. Como que você consolida isso, assim? Primeiro que a tua presença lá dentro, ela reforça isso. Os eventos, a tua imagem, você é a prova social do teu negócio, né? Cara, marca e nome, eles vieram se consolidando juntos, né? Desde então, quando lançamos o Piero, ainda onde
No meu bairro ainda a galera me conhece como Pedrinho, né? Então... Qual o teu bairro falando isso? Arilho da Formiga, Palhoça. Palhoça. Hoje a gente não reside mais lá, né? A gente já é aqui de São José, já votamos em São José, né? Já estamos aqui juntos. Mas o Piero e o Dom Piero, eles vieram caminhando junto. Eles vieram crescendo junto, se desenvolvendo junto, entendendo. Então tem muita persona ainda do Pedro ali, também ressaltando, né, o que a gente hoje tem de apoio, que é a família. Né? Minha esposa trabalha junto conosco, minha irmã é minha sócia. Então é o meu braço direito, como eu também às vezes não consigo estar o tempo todo no restaurante, mas são elas que cuidam do negócio e tocam o negócio para frente. Então tem essas credibilidades junto que acabam agregando para a gente chegar onde a gente chegou, né? Não podemos esquecer os nossos operadores, bons operadores que estão já há um tempo conosco, entenderam essa proposta. E o intuito é crescer. Hoje, infelizmente, a gente não consegue dar um passo mais na frente em abrir uma porta pela dificuldade que o sistema nos apresenta, né? A parte operacional, tributária. Então, tu tem que pensar muitas vezes. Então, aonde que eu parti para uma parte de eventos e outra para a parte da indústria? Porque eu entendi que o processo e o produto e a tecnologia andam junto. E isso a gente pode agregar dentro da gastronomia. Que bacana. A gente tem uma gastronomia muito bacana aqui em São José, tem grandes eventos, temos aqui a Arena Opus, mas muitas vezes a gente se sente à sombra de Floripa, a capital, né? No ramo da gastronomia, que envolve também turismo, né? Envolve eventos, o que o município poderia fazer para potencializar? Que você como empresário sente falta? Eu sinto falta aqui de a gente se posicionar mais com a nossa cultura, né? Porque hoje, qual é a nossa cultura de São José? O que a gente tem de melhor? Florianópolis tem a Fena Ostra, tem uma coisa, tem outra. Uhum. E o que a gente tem aqui? A gente tem tanta coisa para desenvolver na nossa região e às vezes falta isso, falta essa iniciativa, tanto empresarial, né? Dos empresários se reunirem hoje, talvez, dentro de um núcleo ou alguma coisa, e criar uma força autossuficiente para nós ir para a rua e levar essa estrutura para o município, onde que a gente faça uma data específica no ano e crie esse festival, né? E outro também que a nossa parte pública ela tem que nos apoiar dentro disso. E a gente hoje, eu vejo que nós estamos muito ultrapassados. A nossa região está muito ultrapassada hoje nesse segmento de proliferar a nossa cultura e ter um atrativo turístico para o nosso município. Falo isso como empresário, né? A gente só tem a agradecer ao município de Itaqui pela força, por a gente estar consolidado. Isso tudo faz parte da nossa região, do público que a gente atende, mas ainda eu acho que falta nós estamos muito atrás nessa questão cultural. Um dos caminhos para que a gente possa avançar nisso é o associativismo, né? É a gente entender que aqui, numa instituição como a Enfro CDL de São José, nós temos a capacidade de reunir os empresários, potencializar uma voz única, né? E botar projetos adiante, como essa ideia que você trouxe aqui de um super festival. Como é que você encara o associativismo? Você é um cara muito envolvido com a gente aqui, tanto como fornecedor também, alguém sempre presente. Como é que você percebe o poder do associativismo? Eu acho que o poder do associativismo, todo mundo já sabe que é a união, né, cara? Então, é a união e o compartilhamento de ideias, né? Onde que se torna uma ideia só e a gente tem um segmento direcionado. Eu acho importantíssimo isso. Eu acredito que a gente tem que fomentar e deixar essa questão desses encontros cada vez mais forte, principalmente em setores, né? E a gente dividir experiência, trazer resultado junto com o município e junto com o empresarial, que hoje a gente está participando e fazendo essas reuniões. Eu acho fundamental isso, tanto como prestador de serviço junto com vocês, que a gente está sempre junto aí fazendo uma coisa ou outra. Isso é bacana, tem que fazer mais, hein? E essa troca de ideia, né, cara? Uma mesa de negócios. E porque aqui não existe, eu sempre falo uma coisa pra galera. Não temos concorrentes, temos parceiros. Uhum. Eu acho que essa divisão ela é fundamental para o nosso crescimento e desenvolvimento. Entender a operação, trazer coisas novas, compartilhar fornecedores, né? Dividir a divisão.
Eu acho que todo mundo sai ganhando, né, cara? Assim, você compartilha uma dificuldade, o colega te ajuda. Se vocês são restaurantes de shoppings vizinho, quanto mais atrativo ter no shopping, mais clientes, mais opções. Eu falasse uma coisa muito exata, a gente está vivendo isso. Hoje a gente tinha 2 operações segmentadas ao nosso envolto ali, né? Que acabaram fechando, então a gente acabou ficando sozinho. Para nós não é legal isso. Uhum. É legal que a gente tenha atrativo, que tem outras operações, que atraem um nicho de público diferente. Às vezes o cara tem mais opção. Perfeito. Meus amigos, estamos chegando ao final. Quer fazer uma última pergunta, Luan? Eu ia pedir para ele compartilhar, né, suas redes sociais, Boa. o contato, como faz para contratar o Pedro, né, chefe Piero, para um evento e falar mais sobre o restaurante, as redes do restaurante também. Ah, maravilha. Então, para quem não conhece, vai lá, @Dom Piero, Shopping Itaguaçu. Vocês já vão conferir as nossas redes sociais. E o dos eventos é @ChefPieroFLN. Então, confiram lá o nosso trabalho, deem uma olhada. E caso não queiram contratar, manda um direct. Tem ali agenda direto. ainda? Tem. Não, tem. Dá pra encaixar. Sempre tem alguma coisa, mas a gente teve um ano assim fantástico. O ano de 2025 ali para nós foi um ano fantástico, sabe? Um ano de crescimento, desenvolvimento como ser humano, como profissional, como gestor também, e tudo isso segmentado dentro dessa conversa que a gente acabamos de ter agora, né? De tu entender o mercado, de tu ir buscar coisas externas, que tu entender a necessidade que eu tenho, o operacional, e tentar resolver isso, né? E é onde que está a questão do compartilhamento, porque às vezes a gente pode compartilhar essa história com os nossos parceiros, e eles entenderem também que é fundamental a gente partir para um plano B, de crescimento, desenvolvimento, aonde que talvez esteja mais autossustentabilidade dentro do cenário que a gente está vivendo hoje. Muito obrigado, Pedro, pela tua contribuição. Bom demais falar contigo, um cara que fala sobre muitas coisas, tem uma visão empresarial gigante. Parabéns pela tua trajetória, pela tua história, né? O Luan falava sobre marca antes e a impressão que me fica é o seguinte: começou lá como garoto, por isso chamado de Piero, né? E aí veio de forma orgânica construindo essa marca, tanto do chefe como do restaurante, mas a partir de hoje, aliás, há alguns anos já, aí o crescimento que veio como orgânico e natural, hoje é mais estratégico. E aí vem os eventos, vem todo um trabalho para crescer. Então eu vejo que você é um cara que já cresceu muito e não tem limite, né? Parabéns por tudo isso, amigão. Imagina, eu que agradeço aqui a oportunidade de estar junto com vocês e vamos fomentar, né? Falar para a galera que está nos assistindo, vamos agregar mais junto ao associativismo, vamos criar um núcleo que nos fortaleça, vamos trazer isso para São José. São José merece, nós dependemos do município. O município depende de nós. Então, acredito que a gente tem que fortalecer cada vez mais em vários segmentos, mas na gastronomia, que acaba agregando a parte cultural também do município. E essa ideia do festival tem que ir para frente. Luan, vou te convidar a nossa audiência para as nossas redes sociais. Legal. Pessoal, antes de convidar para as redes sociais, eu queria fazer um convite para o público da gastronomia. Aqui a gente fez uma provocação, né? E o Pedro, junto com a nossa equipe aqui da Enflo CDL, a gente vai buscar fomentar um novo núcleo da gastronomia no ano de 2026 aqui em São José. Se você é empresário do segmento, manda uma mensagem lá no nosso perfil, @EnfloCDLSJ, e imediatamente a nossa equipe comercial, né, já troca uma ideia sobre o assunto, mas dizer que existe muita oportunidade, que o turismo, que o público, o privado, a atração, né, chamar esse público mais para São José, para os eventos, ele nasce também no associativismo. Cabe a nós também mobilizar. Nós temos 4.000 associados, mais de 40.000 CNPJs aqui em São José, e só depende de nós para fazermos isso acontecer. No YouTube, você se inscreve aqui, também nas plataformas de áudio, e é muito importante você fazer essa inscrição, colocar ali onde clica para notificar, o sininho, né, para notificação, porque é um projeto ainda recente o nosso podcast, tem muito a crescer, e sempre é um conteúdo de muita qualidade, como foi feito aqui. A Enflo e CDL São José no YouTube também. Conto com a sua inscrição, com a sua participação, vamos crescer juntos, e até o próximo episódio do Enflocast. Tchau, tchau.